Queridos, sem perca de tempo, esse texto que eu acabei de ler é um texto que foi escrito pelo apóstolo João, que também é conhecido no evangelho que leva o teu nome, como o discípulo amado. Como que se dizer que isso foi um apelido que ele mesmo o dominou? O discípulo, o amado de Jesus. E todos nós sabemos que o apóstolo João, antes de se tornar apóstolo e discípulo de Jesus, era um pescador que vivia à beira do mar. Trabalhava na empresa do teu pai, Zebedeu, juntamente com o seu irmão Tiago. E o apóstolo João é alguém que teve um vínculo de intimidade com Jesus, diferente dos outros discípulos. Por quê? Porque o apóstolo João é um dos 3 que estava no Monte da Transfiguração. É um dos 3 que entrou na casa de Jáiro. Só que dentre esses 3, que são Pedro, Tiago e João, o apóstolo João, como eu disse para vocês, é alguém que se destacou na sua intimidade. Porque diferente de você ser ou permanecer com alguém no momento de alegria, de bonança, é você permanecer ao lado de alguém no momento de dificuldade. E este foi o apóstolo João, no momento mais difícil de Jesus, quando todos os outros discípulos que andavam com ele para baixo e para cima, que estava no dia que Jesus ministrou a Santa Ceia, no momento da crucificação, o sacrifício primordial, na qual trouxe a redenção para toda a humanidade, todos que andavam com Jesus sumiu, desapareceu, por medo da represária que Jesus sofria. Só que o apóstolo João é aquele em que estava com Jesus no sinédrio, estava com Jesus no monte, estava com Jesus aos pés da cruz, tanto que Jesus coloca sobre João a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. E é por isso que o apóstolo João é alguém que teve um nível de intimidade diferenciada dos outros apóstolos, porque no momento de dificuldade o apóstolo João estava lá com Jesus. Tanto que vamos ver mais à frente, após Jesus ascender ao céu, após iniciar a perseguição, o apóstolo João foi alguém que suportou tudo por amor da obra, por amor à palavra, por amor a Jesus. E certa feita Jesus, ele lançou um dito, no capítulo 21 do evangelho que leva o nome do apóstolo João. Quando Pedro lança uma pergunta a Jesus, Jesus, e esse daí, o que será dele? Jesus então vai dizer para João, se eu quiser que este viva, até que eu volte, ele vai viver. E o texto diz que se espalhou-se então um dito que João não morreria. Só que Jesus disse, eu não disse que João não vai morrer, mas se eu quiser que ele viva até que eu volte, ele vai viver. Quando vamos estudar a biografia de João, podemos ver que João morreu, mas eu afirmo uma verdade para você, João viveu até a volta de Jesus. Porque senão ele não escreveria o Apocalipse, na qual todos nós vemos a revelação em que Jesus volta, como seria a sua vinda em glória. Só que João, após ele viver até a volta de Jesus em um sentido espiritual e escrever a revelação no Apocalipse, João é o apóstolo que não morreu martirizado como todos os outros morreram, mas sim João, o apóstolo, o discípulo amado, ele morreu de velhice. Mas o que eu quero enfatizar aqui é sobre esta carta que o apóstolo João escreve. Esta carta, todos nós sabemos que a autoria dela é joanina, porque ela é inconfundível se formos comparar com o evangelho que leva o teu nome. E João, ele inicia esta carta dizendo acerca do amor de Jesus.
enfatizando o que Jesus pode fazer. João, ele diz também acerca do que nós poderíamos enfrentar na caminhada cristã. Nós estávamos sujeitos a limitações, sujeitos a pecar, sujeito a ter uma recaída, mas ainda assim, que se isso acontecesse, o apóstolo, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, que se nós pecássemos, mesmo que se pecássemos, nós tínhamos um advogado fiel, intercessor junto ao Pai, um mediador que está ao lado do Pai. E eu já quero aplicar isso daqui, que eu acho e tenho certeza que vai para a vida de alguém. Sabe um momento que talvez você jovem, você irmão, você filhos, você pais, por um momento de fraqueza, acaba pecando ou talvez falhando? Eu sei que vai vir na tua mente aquela seta que o inimigo de nossas almas vai lançar como uma acusação sobre a nossa vida. Mas mediante a tua falha, o teu pecado, existe um Senhor que é advogado, que está diante de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você, disposto a nos perdoar de todos os pecados. Até porque a dívida que nós tínhamos está paga na cruz. E a raiva do diabo é saber disso. Porque se nós, como servos, seres humanos, pecamos 1, 2, 3, 4, até 10 vezes que sejam mais, o Pai está disposto a nos perdoar. Só que o ódio do diabo é saber que ele errou uma só vez e ele nunca mais terá perdão, nunca mais será perdoado. Só que lá do céu Deus bateu uma sentença sobre a tua vida. A condenação sobre ele é irrevogável. E por este motivo ele vai tentar de todas as maneiras nos parar de algum jeito, lançando tentações, tropeços à beira do nosso caminho. Mas eu tenho uma informação para dizer para você: mediante as tentações, mediante as barreiras que o diabo intentar contra a nossa vida, mediante tudo aquilo que ele arquitetar contra você, entenda uma coisa: existe uma força superior a ele que tem dado sustentabilidade sobre a tua vida. E esta força superior que está sobre mim, que está sobre você, pode levantar o homem com calúnia, pode levantar Satanás e os seus demônios, vai se levantar para cair, porque não adianta ele se levantar, porque não tem ninguém que consegue se opor a este poder, a esta força que está sobre mim e está sobre você, a saber, a força da palavra de Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que o apóstolo João escreve esta carta, esta epístola geral. Só que no capítulo 2, do verso 12 até o verso 14, João ele divide em 3 classes de maturidade espiritual. Primeiro, João ele vai dizer filhinhos. Segundo, pais. Terceiro, jovens. É uma linguagem simbólica que João usa para enfatizar que os filhinhos são novos na fé, que os pais são os cristãos que têm mais tempo na presença de Deus, que têm mais maturidade, que têm mais conhecimento com o Deus da verdade, e os jovens, que são aqueles cristãos que estão vivendo em um período intermediário de crescimento em maturidade e fé cristã. Só que estes jovens não se limita só em uma linguagem simbólica, como pessoas que estão em um período intermediário de crescimento em maturidade e fé. Esses jovens contêm ambiguidade, isto é, duplo sentido, porque esses jovens enfatizam aqueles que estão num tempo de caminhada cristã, como eu citei para vocês, e os jovens no sentido físico, números, anos, que representa vocês que estão me ouvindo. Independente da idade, jovens, todos nós somos.
Só que o que eu quero enfatizar aqui nesta noite para os irmãos, é que estes jovens que eu estou citando, não são jovens que estão lá no mundo, não são jovens que estão lá na perdição, mas sim jovens, homens de Deus, mulheres de Deus, moços, moças. É isso que João quer enfatizar para nós. E ele vem trazendo uma notícia que é irrevogável, uma notícia que é, num sentido incomensurável, sem medida, na qual o diabo, só de eu fazer menção desse texto, ele fica irado. Porque João, ele afirma: jovens, vocês já venceram o maligno. Tu pode ver que o texto não está escrito que você vai vencer, mas vocês que estão me ouvindo já venceram o maligno. Permita-me aqui então fazer uma conjectura com os irmãos. Eu imagino muito que tem pessoas que estão aqui dentro desta casa hoje, que talvez outrora viveu na perdição do mundão, escravizado no pecado, sendo subordinado por Satanás, sob o domínio do inimigo de nossas almas. Só que o ódio do diabo é saber que ele não conseguiu te vencer, que ele não conseguiu te prender, que ele não conseguiu permanecer com você escravizado nas garras deles, sobre a jurisdição e o seu domínio no pecado que é no mundo. Só que vocês que estão me ouvindo venceram ele. Em que sentido, irmão Diego? A partir do momento que tu abriu mão de tudo que o mundo te oferece, para renunciar e andar em conformidade com a vontade de Deus, e estar aqui dentro desta casa, nesta noite, mandando glória para Jesus. É por isso que João, ele disse que nós já vencemos o maligno. Você não vai vencer, você já venceu. Eu vou simplificar para você entender. A partir do momento, meu irmão, que você vem num culto como esse, tu já venceu o maligno. Eu vou simplificar mais ainda. Eu sei muito bem que tem pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que talvez lá fora, na tua casa, no meio da tua parentela, está passando por dificuldades, na qual a sua concepção humana diz: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Mas permita-me dizer algo aqui, sem medo de errar: você vai conseguir, você vai aguentar, não por causa de você, não por causa da tua força física, mas por causa da palavra que habita em você. E onde há palavra, há pilar de sustentabilidade. Onde há palavra, há força, há vigor. Onde há palavra, pode vir luta, pode vir levante, pode vir dificuldade. O levante, ele vai bater em retirada. O levante não vai conseguir se opor à dimensão do poder da palavra, que é Jesus Cristo, que se personificou sobre a mim e sobre a tua vida. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Sabe qual é o maior ódio de Satanás? A raiva e o ódio dele é saber que um dia há pessoas no meio de nós que era uma ferramenta potente nas mãos dele. Só que certo dia essas mesmas pessoas que era uma arma letal nas mãos de Satanás, era uma potência nas mãos do inimigo de nossas almas, hoje é uma superpotência nas mãos do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. E é por isso que ele não se conforma, ele não se contenta em saber que ele perdeu a batalha contra a tua vida, em saber que ele conseguiu perder você diante dele, em saber que nunca mais ele vai conseguir escravizar você, em saber que para ele não tem mais jeito, que está tudo acabado. Então ele vai tentar de todas as maneiras te parar,
ele vai tentar fazer com que você retroceda, se apostate, volte atrás. Mas eu tenho uma informação para dizer para o inimigo de nossas almas: ele pode tentar o que ele quiser tentar, porque existe um Deus que está na nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, porque aonde ele vai passando, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, pode ter certeza que não tem lugar para o diabo, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para as coisas mundanas, não tem lugar para a escravidão de Satanás, porque quando Deus ele entra na frente, ele não entra para perder, ele entra para vencer. Então permita-me dizer algo para abrir o teu entendimento, jovem e jovens que me ouvem nesta noite: você não está derrotado, você não está perdido, pelo contrário, quem está perdido é o diabo, o inimigo de tua alma, mas ele quer colocar com toda a convicção na tua cabeça que você não vai conseguir, que você não vai resistir. Quem não vai conseguir é ele derrubar você, arrancar você da presença de Deus, fazer com que você volte, porque você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e hoje Deus está usando você como uma ferramenta potente nas mãos dele, e essa ferramenta que é você, meu irmão, pode ter certeza, se outrora Satanás usava para matar, o Senhor dos Exércitos vai usar para dar vida. Se outrora Satanás usava para destruir, o Senhor dos Exércitos vai colocar para reconstruir. Se outrora Satanás usava para pisar em pessoas, o Senhor dos Exércitos vai usar você para estender as mãos e levantar aquele que um dia talvez tu pisou e está caído fora da presença de Deus. Agora presta atenção comigo. Quantas pessoas aqui que está me ouvindo aqui nesta noite, que talvez saiu lá do mundão da perdição, assim como eu também saí, que talvez a este momento, a esta hora, nesse instante, poderia estar com o nariz entupido de cocaína, poderia estar entre os dedos um cigarro de maconha, poderia estar talvez alcoolizado. Só que olha onde você está. Tu está na casa do Senhor adorando a Ele. Tu está aqui mandando glória para Ele. E esse é o ódio do diabo, que você poderia estar lá fora, mas você preferiu estar aqui dentro da casa de Jesus. Você poderia estar lá perdido, mas você foi achado, comprado pelo sangue de Cristo. Você poderia estar numa situação desesperadora, mas para a glória de Deus, tu está aqui hoje, glorificando, adorando, engrandecendo o nome daquele que é digno de honra, o nome daquele que é digno de glória, o nome daquele que é digno de todo louvor. Então permita-me dizer para você algo: não deixa a luta do dia a dia tentar te parar, fazer com que você retroceda. Não, você não vai parar, você não vai retroceder. Olha eu pregando aqui para você, se eu fosse contar o que eu já enfrentei, eu já teria retornado para o mundão. Talvez uma agora dessa eu estava sepultado dentro de um caixão, mas olha eu aqui de pé na presença de Jesus, glorificando e exaltando o santo nome dele. Mas eu não estou aqui de pé porque eu sou forte, porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu só estou aqui de pé porque a palavra tem me sustentado, e a mesma palavra que me sustenta é a mesma que sustenta você. A mesma palavra que tem me colocado de pé é a mesma palavra que põe de pé você também. A mesma palavra que tem edificado a minha vida vai edificar a sua, e através da tua vida vai edificar inúmeras vidas para a glória de Deus. Presta atenção. A raiva do inimigo é saber que quando vocês jovens que estão me ouvindo, independente de numerologia em idade, é saber que quando tu estava lá fora, perdido, escravizado, a utilidade não era tão grande igual nas mãos de Jesus.
Porque quando tu está na presença de Deus, Deus usa você como uma ferramenta potente, poderosa e afiada, que vai disparar para todos os lados. Em que sentido, Diego? Vou te explicar. Tu está vendo eu pregando aqui hoje? Hoje eu estou pregando para os irmãos. Ali na frente está um celular que está me filmando. Dessa filmagem ela é lançada nas redes sociais. Das redes sociais, milhares e milhares são edificadas. Tanto que muitas vezes eu recebo testemunhos de pessoas. Depois daquela palavra eu decidi tirar minha vida. Depois daquela palavra eu decidi voltar para Jesus. Depois daquele vídeo que eu vi, eu desisti de tudo que eu vivia que era errado, renunciei e vim para a presença de Deus. Esta é a raiva de Satanás. Porque você venceu ele de tal maneira, o impacto foi tão grande, que você não só glorifica o nome de Jesus dentro da casa, mas mesmo você ausente, dormindo, o nome de Jesus está sendo glorificado através da tua vida. Eu posso até parar de pregar aqui hoje, ser meu último dia de pregação, mas uma certeza eu tenho, que enquanto Jesus não voltar, a minha voz pregará pela internet. Assim também será na voz de cada um de vocês. Então Deus, Ele usa inúmeras coisas para alcançar mais vidas, para que pessoas sejam edificadas, para que pessoas sejam transformadas, assim como um dia eu e você fomos transformados. E é por isso que o inimigo, meu irmão, ele não se contenta com a sua derrota, ele não se contenta em saber que você venceu, ele não se contenta em saber que para ele não tem mais jeito, ele não se contenta em ver que está tudo acabado para ele. Só que permita eu dizer algo para alguém aqui. Isso aqui tem endereço para quem entrou nesta casa, que ainda não aceitou Jesus. Para o inimigo, já era, acabou. Mas para nós, ou você, que ainda não serve a Jesus, não está tudo perdido. Só estará tudo perdido quando esse fôlego que se mantém você de pé, este corpo, se cessar com a morte, sem Jesus. Aí sim, aí não tem mais jeito não. Só que, preste atenção, mesmo você, estando afastado, fora dos caminhos do Senhor, você é tão forte, mas tão forte, e eu me arrisco a dizer isso daqui, que tu é mais forte do que o diabo. Por quê? Porque um sentimento foi o suficiente para ele perder toda a glória e resplendor que ele tinha no céu. Só que olha para você, tu poderia estar lá fora agora, fazendo tudo que desagrada a Deus e que agrada ao diabo, mas tu é tão forte, mas tão forte, que tu está aqui hoje dentro desta casa ouvindo esta palavra. E esta é a raiva do inimigo, meu irmão. Mas eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Se tu adentrou dentro desta casa, afastado, ou ainda fora dos caminhos de Jesus, tu está tendo a oportunidade hoje de retornar. Talvez tu olhe para ti, mas eu sou fraco, eu não tenho força. Quem é fraco é o diabo, que um sentimento foi o suficiente para lançar ele fora da presença de Deus. Foi destituído da glória, mas você não está destituído, você mesmo se destitui, se você quiser, se você querer. Um dia eu também já estive perdido lá fora, escravizado, e por tanto tempo, eu falava comigo assim, presbítero Tiago, eu só queria força para estar na presença de Deus, como eu vejo um crente andando pela rua aí. Chegava a falar, eu daria tudo para servir a Jesus. Só que eu percebi uma coisa, por causa da minha ignorância, a ausência de conhecimento, eu dizia isso. Eu não precisava dar nada, só precisava somente de uma coisa, tomar uma atitude simples que muda o rumo da vida de qualquer um que está fora da presença de Deus. E esta atitude é aceitar Jesus como Salvador da minha vida.
Depois que eu tomei essa atitude, eu percebi, eu não precisava dar nada, era só uma atitude. É tão simples, é tão fácil. Só que tu pensa, é difícil. Difícil é, mas não é impossível. Muitas vezes o que te prende contra esta atitude é o orgulho, a soberba, mas você tem poder e força física o suficiente para quebrar isso. E vir aqui na frente correndo aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Eu não vou mais adiante nesta mensagem, até porque o tempo já se foi. 4 minutos. Mas enquanto esse tempo não acaba, eu quero convidar a irmã Tiara para estar louvando o louvor aqui. E quero aproveitar o momento para fazer o apelo para você que ainda não aceitou ou está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez tu está vendo eu pregando aqui, se tu soubesse de onde Jesus me tirou, na minha concepção humana, eu mesmo dizia, não tem mais jeito para mim. Até que um dia eu levantei minha mão e aceitei Jesus, eu vi que tinha jeito para a minha vida sim. E sabe qual foi o jeito para a minha vida? O mesmo que é para a sua. E que jeito é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o jeito para a vida de todo pecador. Só que para isso, não depende só dele dar um jeito na tua vida. Ele só dá um jeito na tua vida mediante uma atitude simples e humilde, que é de levantar as mãos, aceitar Jesus como Salvador da tua vida, assim como um dia eu fiz. Estou aqui hoje para a glória de Deus, transmitindo essa palavra ao coração de vocês. Reflita neste momento na letra desse louvor. Ele é bandarai. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Alabandaraia, bandorre, candarai. Ele é bandaraia, bandorre, candarai. Alabandaraia, mandorre, candaraia, mandorre, candarai. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, é a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu
estou contigo. Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do vento, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, quem impede? Ninguém impede, ninguém pode te ajudar, ninguém te levanta, mas se Deus, Ele tem um plano na sua vida, não tem inferno que impede, não tem inferno que impede, não tem levante do inimigo que impede, pois foi Deus que te escolheu. Há uma promessa na sua vida, oh aleluia, há uma promessa, foi Deus que te escolheu, Deus que te separou, oh aleluia. Não há inferno, não há levante de Satanás, impeça o que Deus tem na sua vida, oh aleluia, oh Espírito Santo. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. A igreja de pé. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não... Ei, por quê? Por quê? Porque Deus está contigo, Ele está contigo. Passa o céu, passa a terra, Deus está contigo. Passa o céu, passa a terra, Deus está contigo. Aleluia. E se teu barco parecer que vai na